Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. A caminho do Flamengo, Danilo vai reeditar dupla de 9 anos e 8 títulos com o Alexandro. Excelente notícia, Pedro acelera a recuperação e pode reforçar o Flamengo no Mundial de Clubes. Santos aposta em Neymar e abre conversas com o Flamengo para a contratação de Matheus Gonçalves. CSKA desiste de Lohan e Meia será reintegrada ao elenco do Flamengo. Avançou mais. Flamengo acerta detalhes e Jorginho está perto do mais querido. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Eu e Danilo temos uma história de longa data. A frase é do Alexandro, após a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Volta Redonda. O lateral esquerdo vive a expectativa de reeditar uma dupla de sucesso com o amigo e revelou que ele vem fazendo perguntas sobre o Flamengo. Ele já sabia mais ou menos da estrutura, mas sim, ele me pergunta, até porque a gente conversa quase todos os dias. Recentemente eu estava em Turim, no começo de janeiro, e a gente bateu um papo. Ele perguntou como era a estrutura, como eram os jogadores e como era viver aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei, tá tudo beleza, maravilha, eu tenho certeza que se um dia você jogar aqui no Flamengo, vai ser uma das melhores escolhas da sua vida. Seria muito bom reencontrá-lo novamente no grupo. Vamos ver o que o futuro está guardando para ele. O Danilo e o Alexandro têm uma parceria de 9 anos e 8 títulos em clubes. Eles jogaram juntos por um ano no Santos, entre 2010 e 2011, e conquistaram o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2011. Do Peixe, eles foram para o Porto de Portugal e estiveram por 3 anos e meio por lá, entre 2012 e 2015. Eles foram campeões portugueses nas temporadas de 2011, 2012 e 2012 e 2013. O Alexandre saiu do Porto direto para a Juventus, mas o Danilo ainda passou pelo Real Madrid, pelo Manchester City, antes de reencontrar o velho amigo no clube italiano. Foram mais 5 anos juntos na velha senhora, entre 2019 e 2024. E mais 4 títulos, o Campeonato Italiano de 2019 e 2020, a Supercopa Italiana de 2020 e as Copas da Itália de 21 e 23 e 24. Além disso, eles também compartilham 11 anos de seleção brasileira, entre 2011 e 2022, mas nem sempre estiveram nas mesmas convocações. Por isso, Danilo tem 2 superclássicos das Américas em 2011 e 2014. E o lateral esquerdo não. O Alexandre tem a Copa América de 2019 e o lateral direito não. Juntos, eles conquistaram a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. O Danilo tinha contrato com a Juventus até junho, mas entrou num acordo para antecipar a rescisão e já se apresentar aqui no Flamengo. O jogador de 33 anos tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para passar por exames médicos e aí sim assinar o seu contrato de 2 temporadas. Em 2025, ele vai disputar ao lado do Alexandre mais 6 títulos e poderá aumentar o cartel da dupla. Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. A Juventus confirmou nesta segunda-feira a rescisão contratual do jogador, liberando-o para acertar com o clube carioca. O acordo envolveu uma compensação de 2,5 milhões de euros ao jogador, valor correspondente ao restante do seu contrato, inicialmente previsto para terminar agora em junho. Segundo fontes, o Danilo vai receber algo em torno de R$ 1.400.000, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, uma oferta próxima ao que o Alexandre, outro jogador de renome, recebe. Além disso, o contrato firmado com o Flamengo terá duração de 2 anos, reforçando a lateral e agregando a experiência ao setor defensivo. Ele chega para jogar de zagueiro. Atuando como lateral e zagueiro, ele participou de 213 partidas, marcou 9 gols e deu 14 assistências. Sob a sua liderança, a equipe italiana conquistou títulos importantes, incluindo uma Série A, 2 Copas da Itália e uma Supercopa. Seja muito bem-vindo, Danilo.
Essa aqui é uma excelente notícia para nós, porque o Pedro vem surpreendendo o departamento médico do Flamengo com a sua evolução rápida nessa recuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. Inicialmente, a previsão era que o jogador retornaria apenas em maio, mas o seu comprometimento e a sua dedicação aos tratamentos têm antecipado esse prazo. Recentemente, o Pedro já foi visto realizando treinos leves com chuteiras e participando de atividades com bola sob supervisão do departamento médico no CT do Ninho do Urubu. A torcida tem razões para sonhar alto e com o retorno do seu artilheiro. A expectativa agora é que ele esteja apto para voltar aos gramados entre março e abril. Maravilha! Esse retorno antes do previsto é uma excelente notícia para o técnico Felipe Luiz, que já começa a planejar o seu elenco para o Super Mundial de Clubes, programado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com o Super Mundial de Clubes se aproximando, o Flamengo ganha um reforço de peso, caso o Pedro esteja mesmo completamente recuperado. A sua experiência e qualidade serão determinantes para o time rubro-negro disputar o título em excelentes condições contra as maiores potências do futebol mundial. Vale lembrar que desde a sua chegada em janeiro de 2021, o nosso querido Pedro Guilherme tem sido um dos jogadores mais importantes do elenco rubro-negro. Ele acumula 171 jogos disputados, com um total de 93 gols marcados e 23 assistências, resultado numa participação direta em 117 gols. Com uma média de 0,54 gols por jogo, o Pedro tem sido sinônimo de regularidade e eficácia no ataque. Além disso, sua capacidade de finalização impressiona. O atacante converte 45% das chances claras que recebe, destacando a sua precisão na frente do gol. Outro fator relevante é a sua contribuição fora da área de finalização. O jogador registrou 31 passes decisivos e criou 12 grandes chances desde que vestiu a camisa do Flamengo, mostrando que a sua importância vai além de marcar gols. Realmente foi uma perda muito grande essa contusão do Pedro, mas graças a Deus ele vai voltar antes do tempo esperado e vai estar nos ajudando no Mundial de Clubes. E dá-lhe, garoto Pedro, nós estamos torcendo muito por você, meu filho. No fim de semana, o Flamengo anunciou que 5 jogadores vão treinar em horários alternativos e estão autorizados a negociar com outros clubes. O diretor de futebol executivo José Boto busca aliviar a folha salarial do clube. O Lohan foi colocado no sub-20 após o treinador do Flamengo decidir mandá-lo embora ainda nessa temporada. O jovem tinha negociações com o CSKA da Rússia, mas elas foram encerradas, como informou o jornalista do jornal O Globo, Diogo Dantas. De acordo com a apuração do jornal, o time russo não quis aumentar a proposta de 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais na cotação atual, e desistiu da contratação do meia armador. O Flamengo pedia 10 milhões de euros para vender o jogador, que tem contrato até o final de 2029. Agora, com a desistência do clube russo, o Lohan volta a se apresentar hoje com o elenco principal no Ninho do Urubu. Mas, segundo informações do Bola VIP Brasil, o jogador não vai estar nos planos aí do Felipe Luiz e a diretoria aguarda novas ofertas. E a intenção é de não usá-lo em campo, já que a ideia do Boto é vendê-lo ainda nessa janela de transferências que se encerra no dia 28 de fevereiro. E a novela Vitão continua porque o Internacional negou a nova proposta do Flamengo pelo zagueiro e, segundo informações do portal UOL, a diretoria colorada tem feito jogo duro e não quer se desfazer do seu jogador para essa próxima temporada. A reportagem trouxe que modelo de negócio e valores apresentados não agradaram ao Colorado, que faz jogo duro até o fim, demonstrando que não quer mesmo negociar o seu zagueiro. O Vitão ficou mais distante ainda do Flamengo, mesmo com um acerto diante do staff do jogador. Inclusive, os representantes dele estão tentando converter a todo custo uma liberação do jogador, aprovado inclusive pelo José Boto. O Flamengo não vai esticar tanto a corda assim,
pelo jogador e considera muito alta a pedida do Inter, que está na casa dos 15 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros, além de abater a dívida de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia, que eles não pagaram nada. A primeira proposta havia sido de 10 milhões de euros, no total recusada pelo Inter. A pergunta que não quer calar é a seguinte: com essa recusa do Internacional, será que eles vão pagar o que devem pelo Thiago Maia? Por que o Flamengo está demorando tanto para entrar na CBF para receber o seu dinheiro? Me ajuda aí! Para o jogo dessa quinta-feira, aqui no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, contra o Sampaio Corrêa, a FERJ definiu o quadro de arbitragem com Júlio César de Oliveira sendo o responsável principal pelo apito. Além disso, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Rafael Carlos de Almeida Tavares, dos Reis, serão os auxiliares diretos na partida. E o árbitro Marlon Pereira da Rocha foi escalado como quarto árbitro, enquanto Rodrigo Carvalhais de Miranda vai comandar o VAR. Lembrando que o Flamengo está em 5º lugar na tabela e o Sampaio Corrêa em 8º lugar. E essa vai ser a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce mais rápido o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, eu te agradeço demais. A notícia que agitou o futebol mundial na noite dessa segunda-feira foi a rescisão do Neymar com o Al Hilal da Arábia Saudita. Mesmo depois de mensagens de amor ao Flamengo, tudo indica que o craque vai mesmo reforçar o Santos, clube onde ele foi revelado. O Neymar está viajando de volta ao Brasil para anunciar o seu destino. E só foi o Neymar se livrar de qualquer vínculo com o clube saudita que muitos jogadores entraram na mira do Santos. Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, e Arthur Melo, ex-Grêmio, e hoje na Juventus. São 2 alvos que o jogador deseja muito ter junto na Vila Belmiro. Mas o que isso tem a ver com o Flamengo? De acordo com a apuração do portal GE, o Santos demonstrou interesse na contratação do meio-atacante Matheus Gonçalves, de 19 aninhos. Ele faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz e foi, inclusive, titular no jogo da FC Sirius, nos Estados Unidos, na semana passada, e fez um bom jogo. Recentemente, o diretor executivo de futebol, José Boto, afirmou que o Flamengo não pretende negociar peças importantes do seu elenco. O Bruno Henrique, por exemplo, interessa ao Atlético Mineiro, assim como o Ayrton Lucas ao Grêmio. Nenhum dos dois será negociado nesse momento. Aspas, não vai sair nenhum jogador importante, que fiquem sabendo disso. Não especulem sobre isso, que se sai esse ou sai aquele. Não sai ninguém e ponto final, disse Boto em entrevista coletiva na semana passada. Um dos trunfos do Santos para conseguir o empréstimo do Matheus Gonçalves é o bom relacionamento do atleta com o técnico Pedro Caixinha. O meio-atacante esteve sob o comando do treinador português no RB Bragantino em 2023. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve liberar o Matheus Gonçalves? Coloca aí. O Flamengo está em fase avançada nas tratativas para trazer o Jorginho, jogador do Arsenal da Inglaterra. O clube londrino concorda em liberar o meio-campista sem custos, desde que o destino dele não seja outro time europeu. A estratégia do Flamengo é garantir reforços que possam elevar a qualidade do elenco, comandado pelo técnico Felipe Luiz, já pensando numa possível não renovação do chileno Éric Pulgar, que por diversas vezes negou renovar com o Flamengo. E já disse que pretende mesmo sair do clube no final dessa temporada. A possível chegada do Jorginho faz parte de uma reestruturação planejada pelo mais querido, que busca ajustar a sua folha salarial e manter o elenco altamente competitivo. E, para isso, a diretoria rubro-negra tem promovido uma série de saídas, incluindo nomes consagrados e jovens jogadores, como o Gabigol, Davi Luiz, o Pablo e agora o Carlinhos.
Com mais de 6 meses no comando do Mengão, o Felipe Luiz tem se mostrado fundamental na transição do elenco. Ele apoia a diretoria do Flamengo na busca por reforços pontuais que agreguem à equipe e, ao mesmo tempo, desafoguem as despesas do clube. Essa reformulação também está alinhada à meta de priorizar competições de maior relevância no cenário nacional e internacional. A contratação do Jorginho é vista como uma peça-chave para alcançar esse objetivo. O meio-campista tem experiência internacional e pode ser a solução para o setor de criação do Flamengo. As negociações com o Arsenal caminham para um desfecho positivo, com ambas as partes trabalhando em detalhes contratuais. A isenção de custos para o Flamengo é considerada uma vantagem importante, enquanto o Arsenal já corre atrás de um substituto para o Jorginho. Essa condição tem facilitado o avanço das conversas, que devem ser concluídas em breve, porque o jogador de 33 anos está muito animado para jogar aqui no Brasil e, quem sabe, concorrer a uma vaga na atual seleção brasileira, bem como disputar o Mundial de Clubes em junho e a Libertadores. Essa semana promete ser um marco na vinda do jogador, que, segundo informações do Coluna do Fla, vai receber por mês um salário de R$2 milhões, já incluindo luvas, por um contrato de 3 anos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!